Você sabe como montar uma pregação que seja impactante? Pois é sobre isso que nós vamos falar nesse momento. Sejam bem-vindos, pregadores e pregadoras. Eu quero conversar com vocês a respeito disso, como é, técnicas, na realidade, para montar uma pregação de impacto, uma pregação que seja impactante para a vida das pessoas, entendeu? Então eu quero dar aqui para você algumas técnicas sobre isso e baseado na experiência que eu tenho de pregador já há mais de 30 anos que eu tenho essa experiência. Então eu tenho adotado assim algumas técnicas que isso tem favorecido nas pregações que eu tenho feito, né? Então é muito bom e eu quero compartilhar com você. Então anota aí, pega o papel, uma caneta para você anotar alguns pontos que são muito interessantes, são muito importantes, tá? E a primeira dela é o tema. Você tem que achar um tema que seja condizente com aquele público que você está pregando ali, que você está comunicando. Então, não adianta você pegar um tema que não tem nada a ver com a situação daquele momento, né? Por exemplo, você vai pregar para um grupo de homens, né? Um ciclo de oração, mulheres, isso. Então, jovens. Então, você tem que ter um tema que venha se adequar ao público e àquela situação do momento, né? Nós temos, por exemplo, na nossa vida vários ciclos. Então você tem que ver, por exemplo, qual é o ciclo, qual é o momento que nós estamos vivendo para você achar o tema. E outra coisa, não chegue diante dele dizendo assim, olha, nós vamos hoje falar sobre tal coisa. Não, comece logo a chamar a atenção para o tema que você está trazendo naquele momento. Como é que você faz isso? Fazendo perguntas. Fazendo perguntas. Então, a pergunta, ela desperta a curiosidade das pessoas, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar a atenção das pessoas para aquilo que você vai falar. Então, a melhor forma são essas, despertar curiosidade. Como é que se desperta curiosidade? Fazendo perguntas. Então, isso é muito relevante, é muito bom para você já ter a atenção das pessoas. Por exemplo, você vai falar sobre salvação. Então, a salvação é chegar no céu, é ir para a glória, é ir para o céu, morar no céu. Só que quando você fala em céu, você coloca o céu muito distante, muito longe. E as pessoas elas têm essa ideia, né, essa mentalidade de que o céu é muito longe, é muito difícil alcançar o céu. Aí você faz uma pergunta: você sabe qual é o caminho que leva ao céu? Ou então você sabe quais são os degraus que você pode galgar para chegar no céu? Eu vou dizer para você que você tem 3 degraus para chegar no céu. Nossa, a pessoa fica logo 3 degraus, mas o céu não é longe. Se o céu é longe, como é que precisa de 3 degraus? Só que aí vai despertar a curiosidade. Então, quais são esses degraus? Aí você vai falando quais são os degraus, né? Para a pessoa, eu não vou falar aqui para não pregar para você que não é essa a intenção do vídeo, mas é mostrar para vocês algumas técnicas. Então, eu costumo fazer isso. E quando eu faço, eu já percebo logo que o povo fica ligado, o povo fica, sabe, atento naquilo que eu vou falar. Despertou uma curiosidade, chamou mais a atenção. Eles vão ficar ligados na pregação, eles vão ficar ligados naquela mensagem, exatamente por isso. Porque essas perguntas, elas trazem a atenção das pessoas para você. E isso é muito bom, é muito importante, tá? A primeira coisa é chamar a atenção. E com isso, com essa pergunta, você já vai desenvolver o tema, você vai revelar o tema para as pessoas, né? Ou seja, você vai revelar o que o tema é, o quê? Salvação, é morar no céu, é alcançar a glória, né? Morar na glória com o Senhor e tudo mais. Então aí você já vai revelar o tema.
você faz duas coisas: revela o tema e chama a atenção das pessoas para aquilo que você vai, pregar, para aquilo que você vai falar, tá? Segundo ponto é a leitura da Bíblia, tá? A leitura da palavra. Você tem que ler o texto exato, o texto que está de acordo com o tema. E aí, isso aqui vai ser muito bom quando você pega a palavra, quando você pega a Bíblia, que você lê a Bíblia. As pessoas, elas começam a entender a seriedade daquilo que você vai falar. A seriedade. E outra coisa, a mensagem, o texto, ela tem que ficar gravada na mente das pessoas. Então, qual é a técnica que eu uso para que as pessoas mentalizem a pregação, o texto da pregação? Eu costumo fazer com que as pessoas repitam uma palavra ou uma frase daquele texto que eu estou lendo, entendeu? Então, quando eu faço isso, quando eu estou lendo uma palavra, né? Por exemplo, o milagre da pesca milagrosa. Então, haviam ali 2 barcos. Aí o que eu faço? Eu mando as pessoas repetirem. Havia ali 2 barcos, entendeu? Então, 2 barcos. Elas vão entender isso, aquilo ali vai ficar na mente delas, que eu preguei exatamente sobre o quê? Sobre a multiplicação dos peixes. E o texto que eu li estava falando exatamente dos barcos no mar da Galileia e tudo mais. Então isso aí vai mentalizar, as pessoas vão mentalizar. Ela pode até não mentalizar a referência do texto, mas elas vão, por aquela palavra-chave, elas já vão ter uma ideia de onde foi que eu preguei, qual foi o texto que eu preguei, né? E aí você pode até, na hora que você vai pregar, você pode até repetir 2 vezes, mencionar o texto, né? 2 vezes. Então você chega com o público, você vai pegar em Hebreus capítulo 3. Então diga lá, Hebreus capítulo 3, versículo 8. Aí você vai falando assim. Entendeu? E aí eles vão mentalizar. É importante você fazer isso, né? Às vezes a gente acha chato quando um pregador diz assim: repita comigo, tal coisa, tal coisa. Mas isso aí é técnica. Às vezes a gente acha chato isso, né? Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Mas é importante não fazer toda hora. Não fazer toda hora, né? Porque aquilo ali também já vai enjoar, né? Já vai se tornar chato mesmo. Mas 2 vezes, desculpa, é o suficiente. Você manda as pessoas repetirem determinada frase daquilo que você está falando, tá? Isso mentaliza. Então, além de chamar a atenção das pessoas, você vai fazer com que elas mentalizem tanto o texto quanto o assunto, o tema que você está pregando, tá? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. O terceiro é o assunto central, né? O assunto central, ou seja, o corpo da mensagem, o corpo da pregação, né? Então, eu não costumo me deter muito na introdução, tá? A introdução é algo assim que você acaba demorando demais. Tem gente, por exemplo, que vai pregar, faz 15 minutos de introdução. Nossa, isso aí é um exagero, né? Não digo para você não fazer introdução. Faça introdução, mas faça uma introdução bem pequena e vá para o corpo da mensagem, porque o que mais importa ali é o corpo da mensagem. É a mensagem central da tua pregação. Então faça isso, né? Então, o que é importante? A Bíblia. A primeira coisa é a Bíblia. Quando você vai pregar, pregue na Bíblia. Pregue na Bíblia. Porque eu já vi muita gente. Eu sou muito observador. Eu adquiro a mensagem para a minha vida, mas também observo a maneira que as pessoas, às vezes, a pessoa lê um texto. Ela lê um texto em Gênesis e aí ela sai da Bíblia e vai embora, não sei para onde.
E ela começa a percorrer o mundo todo falando de coisas que não tem nada a ver com o que ela pregou ali, com o que a Bíblia está falando. Então pregue a Bíblia. Isso gera o quê? Gera autoconfiança em você e gera confiança das pessoas em você. Porque você está pregando a Bíblia. Você está pregando a Bíblia, né? Pregando algo que é verdadeiro, algo que é sério, algo que as pessoas confiam. Ela não confia em outra coisa, ela confia na palavra. Se é a palavra que ela foi ouvir naquele momento, então você tem que pregar dentro da Bíblia, você tem que pregar dentro da palavra, porque foi aquilo que ela foi ouvir. Ela não foi ouvir historinha, não, ela não foi ouvir historinha de carochinha, de Cinderela, Não, ela foi ouvir a palavra. Então pregue dentro da Bíblia. Comece a esboçar a sua pregação e colocar referências, texto referente àquilo que você está pregando. Porque isso aqui o que? Fortalece a tua pregação. Fortalece a tua mensagem. Tá? Isso é muito importante. Tá? Muito importante mesmo. E uma outra coisa é você usar um pouquinho assim da psicologia, né? A psicologia o que é? É trazer a Bíblia para a realidade da vida das pessoas. Confrontar aquelas pessoas numa realidade que ela está vivendo. Ou ela está vivendo fora do padrão da Bíblia, ou ela está vivendo dentro do padrão da Bíblia. Isso vai confrontar a pessoa, isso vai trazer para ela, na mente dela, que ela precisa fazer algo, ela precisa mudar, ela precisa desenvolver algo na vida dela que ela não está desenvolvendo e que está dentro da palavra, Isso aqui chama-se psicologia, né? A gente trazer algo da Bíblia para uma realidade, para a mente das pessoas, para mudança, né? É aquilo que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala, né? Que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então existe dentro da pregação um pedaço da psicologia que tem que ser o quê? Tem que ser implantada na mensagem, tem que ser imbuída, acoplada junto com a pregação que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nós estamos falando para pessoas inteligentes, pessoas que pensam. Então nós temos que usar isso também. E uma outra coisa também são os testemunhos, as ilustrações, os exemplos, né? Porque a pessoa vai entender isso. Ela vai entender que ela está vivendo algo e ela pode mudar através daquilo que está sendo pregado. Ela pode mudar. Então quando você faz uma ilustração, quando você dá um exemplo, a pessoa, poxa, aconteceu com aquela pessoa, pode acontecer comigo também, vai acontecer comigo também. Você está falando, por exemplo, da mulher hemorrágica, você está pregando sobre fé, pregando sobre a mulher hemorrágica. Aí você dá um exemplo de alguém que estava também num estado terminal, um estado cancerígeno terminal, e que aquela pessoa buscou a Deus, e que ela fez isso, fez aquilo, e hoje ela está curada, ela foi liberta. Aquilo ali gera na pessoa o quê? Gera uma fé. Aquilo cresce a fé, fortalece a fé daquela pessoa. E isso é muito bom. Nós temos que usar exemplos, testemunhos, ilustrações dentro das nossas mensagens. Não temos que fazer os testemunhos e ilustrações à mensagem. Não. O testemunho, os exemplos, eles só vão agregar na nossa mensagem, tá? Vai ser um apoio àquilo que nós estamos pregando. Não é a mensagem. Não adianta você ler o texto da Bíblia e ficar só dando exemplo, testemunho, contando histórias. Não. Você pode até pegar 1, 2 exemplos, ilustrações e aplicar na sua pregação. Isso ajuda também a chamar a atenção das pessoas. As pessoas gostam disso, né? Gostam disso. Mas não é a pregação toda, tá? É uma ou outra
que você pode aplicar. E isso é muito bom. E eu quero dar aqui para você, para encerrar, tá? Pregue com seriedade. As pessoas, elas gostam mais de seriedade, né? Não quero aqui dizer para você um método, uma maneira que você tem que pregar. Não, cada um, desculpa, cada um tem a sua maneira de pregar, né? Eu tenho a minha, e outros pastores têm, cada um tem a sua, né? Mas a gente tem que entender que o povo foi lá para ouvir algo, ouvir a palavra. Se você ficar com muita gracinha na hora da pregação, as pessoas vão dar mais atenção para as gracinhas do que para o conteúdo em si, para a mensagem em si, para aquilo que a palavra está falando ao seu coração. Você está me entendendo? Então, nada contra quem prega assim, eu respeito tudo, mas eu mesmo não gosto, né? Eu mesmo não gosto. Uma vez, isso aqui é verdadeiro, tá? Isso aqui é sério. Eu estava pregando numa igreja, então tinha um rapaz, um senhor, que ele era mudo, ele era surdo. Ele falava, mas ele tinha problema de audição, ele não ouvia nada. Mas ele falava, ele adquiriu uma doença e ficou surdo. E aí, quando terminou a pregação, a esposa dele chegou comigo e disse, olha, pastor, fulano de tal gostou muito da pregação. Aí eu falei, ué, mas se ele é surdo, por que ele gostou da pregação? Ele falou que o senhor prega de uma maneira séria. Eu disse, mas ele é surdo, ele não ouviu a pregação. Eu disse, não, é porque ele percebeu que ninguém ria na igreja. Ninguém ria na igreja, então ele disse que o senhor prega muito sério. Então, isso ali chama a atenção das pessoas, sabe? O importante é a mensagem chegar no coração das pessoas. É isso que é importante. As pessoas não vão para a igreja para ter um momento de entretenimento. Não, elas vão para orar, elas vão para ouvir a palavra, elas vão para se entregar a Deus, elas vão para se dedicar nas coisas espirituais, né? Então, se você tem a sua opinião, coloca aqui. Eu vou respeitar de toda maneira, tá? Eu ouço pregadores que gostam de pregar assim, fazendo graça. É muito bom. Eu me distraio, na realidade, né? Eu me distraio. Mas, coloca aqui nos comentários. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui contra, tá? Não vá pensar não, tá? Mas cada um tem o seu modo, cada um tem a sua maneira, e eu tenho a minha, e respeito a maneira de todos. Tem uns que pregam gritando, tem outros que já pregam bem baixinho, né? Bem suavezinho, bem... Parece assim que é uma pregação romântica, né? Mas todas elas são bênção, tá bom? Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários como é a maneira que você gosta. Qual é a maneira? Você gosta de pastor que fala bem alto, gritando? Você gosta de pastor que fala bem mansinho? Ou você gosta daqueles que são muito sérios? Você gosta daqueles que já são bem brincalhão no púlpito, né? Dá um momento assim de descontração, né? Então, fale aí. Um momento de descontração não é pecado, não. Eu também faço de vez em quando assim um momento, mas eu não faço uma pregação cheio de gracejos, não, tá bom? Que Deus abençoe, eu espero ter ajudado você. Se inscreva no canal, né? Compartilhe esse vídeo, toca no sininho, né? Dá o seu like, que é mais importante, você se inscrever e dar o seu like aqui para ajudar a gente no canal, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.